Estou aguardando a, a Ingrid voltar. Mas continuando aqui enquanto ela não volta. Aqui é um circuitinho. Por que eu falo circuito? O circuito é um caminho fechado. Aqui é o início no mais da bateria. A corrente passa pela lâmpada e volta para a bateria. Então, eu falo circuito. O circuito é um caminho fechado. O autódromo da Fórmula 1. Alexandre gosta de Fórmula 1? Mais ou menos. Eu também, mais ou menos, né? Eu O gosto. autódromo, os pilotos de corridas ficam dando voltas num caminho fechado, né? São não sei quantas voltas, né? Depende do circuito, né? Então, o circuito elétrico também é um caminho fechado. A corrente sai aqui do mais da bateria, passa pela lâmpada e volta para o menos da bateria. É um caminho fechado, com início e fim. Isso que é um circuito elétrico. Não pode ser contínuo, tipo uma reta, ou tem que ter lugar para terminar, né? Começo e fim. O desenho, o formato desse circuito, não tem problema. Ser mais retangular, ser circular, se dá faz uma voltinha, isso não importa. Tem que ter início e fim. Porque se aonde tivesse essa lâmpada tivesse aberto, a corrente não ia circular. A corrente percorre um caminho fechado. Vamos imaginar aqui que é um circuito aberto. A tomada da parede. Ela tem tensão, mas não está circulando corrente porque não tem um eletrodoméstico. Quando eu vou lá e coloco a tomada do meu eletrodoméstico, a corrente circula pelo fio, né, o condutor, passa pelo eletrodoméstico e volta no outro pino da tomada. Aí forma um caminho fechado. Dá para ver esse caminho no eletrodoméstico? Não dá. A olhos não dá, né? Mas é o caminho fechado. Entendeu, Alexandre? Entendi. Enquanto a tomada está na parede, sem o plug da outra tomada do eletrodoméstico, tá um circuito aberto. Tem tensão, se eu for pegar um multímetro e medir, há tensão nos dois plugs, porém não há circulação de corrente, porque o caminho está aberto. Não tem um circuitinho para a circulação da corrente. Quando acontece de um carro, por exemplo, a bateria riou, né? O pessoal fala, descarregou a bateria. O pessoal coloca, né, a famosa, o termo popular, né, de fazer a chupeta, o mais de uma bateria ligado com mais da outra bateria e o menos da bateria ligado ao menos da outra bateria, que vão trocar as cargas, né? Aí está um caminho fechado. Não pode ficar por muito tempo, porque a bateria carregada acaba descarregando na outra, ficando sem carga alguma, né? Bem, meninos, vou fazer com vocês aqui, ajudar, é claro, mas também eu tenho aqui 3 circuitinhos das 3 grandezas. O número 1, nós vamos ler junto, eu vou aumentar um pouco a fonte aqui. Vou aumentar um pouco a fonte. O número 1 pede-se determine a corrente resultante quando conectamos uma bateria de 9 volts
aos terminais de um circuito cuja resistência são 2 ohms. É 2 ohms. Então, nós temos aqui, já no início nos pediu para calcular a corrente. A bateria 9 volts, a grandeza que nós temos, 9 volts de unidade, é tensão. Só um minutinho aqui que eu vou desligar esse volume dessa televisão aqui, que está falando do meu lado. Só um minutinho. Gente, desculpa aqui, que em casa todo mundo às vezes esquece que a gente está gravando aula. Então, eu tenho aqui, pede-se já do início calcular a corrente, tem uma bateria de 9 volts. A grandeza, que é a unidade de volts, que é V, é tensão elétrica. Então, vou escrever aqui, ó, tensão elétrica que eu tenho. Então, 9 volts é tensão elétrica. Aos terminais de um circuito cuja resistência são 2 ohms. É 2 ohms, então, 2 ohms é a resistência, já foi falado, é o R. É a resistência. Então, nós temos que calcular a corrente. Então, só um minutinho que eu vou fazer com vocês. Vamos ver quem está chegando. Não, as minhas. Eu esqueço de contar comigo. Quando eu olho, eu acho que tem mais pessoas. Fico até... Só um minutinho que eu vou desenhar um circuitinho aqui. Passos rápidos aqui. Só para ilustrar aqui, para a gente ficar menos perdido. Quanto que é a resistência? 2 ohms. Aqui eu fiz um circuitinho rapidinho no pente. Eu pus aqui a minha fonte, que é a tensão da bateria 9 volts. A corrente, a setinha indicando que ela sai do mais da fonte e vai passar no resistor de 2 ohms, que a função do resistor é limitar essa corrente, é impedir a passagem dessa corrente. Então, pede-se para calcular essa corrente. A fórmula da corrente, eu quero encontrar a corrente. Vocês estão vendo aqui comigo no triângulo? Para me encontrar a corrente, eu venho aqui, tampo a corrente, o que sobrou? Tensão e resistência. Só que a tensão está na barra da horizontal, então ela está dividindo pela resistência para a gente encontrar a corrente.
Então, a corrente vai ser tensão sobre a resistência. A tensão que eu tenho aqui, ela vale 9 volts. Até vou aumentar mais essa letra aqui. 9 e a resistência 2. É uma fração simples, basta eu dividir no celular, na calculadora do celular ou na calculadora. 9 por 2, ou fizer de cabeça também, que a gente já sabe que é igual a 4,5. A unidade, perdão, 4,5. A unidade de corrente é ampere. Então, o ampere maiúsculo aqui, é 4,5 ampere, que é a corrente desse circuitinho aqui. Entenderam, gente, que eu fiz? Sim, tá ok. Olha, vocês não fiquem assustados comigo, não, porque a questão da eletricidade que vocês estão vendo aqui, para ter uma noção, para diagnosticar a situação de risco no local de trabalho. Somente a questão de zona controlada, a questão se a pessoa pode ou não estar atuando em tal local, se é alta tensão, quem que é habilitado para estar lá, né? Então, é mesmo para ter uma noção. Se aquela situação que está ocorrendo na área é uma situação que pode ocorrer algum acidente, algum incidente, que pode até acontecer um caso mais grave, né? Que às vezes a gente fica olhando assim, fica um pouco perdido. Ah, eu não gosto de cálculo, ou então eu não gosto, acho complexo, né? Mas não é para ter uma noção, somente das unidades, os equipamentos vêm essas unidades. Vem a unidade de corrente, vem a unidade de tensão, a gente vai ver potência. Então, é necessário para estimar os riscos quando for fazer o PPRA, que é fazer os laudos técnicos. Então, é importante essa noção de eletricidade, tá? Para ajudar a vida de todo mundo lá que está trabalhando, né, com segurança. O número 2, estou aqui, pede-se para encontrar a resistência elétrica, eu vou colocar aqui maior a fonte. Calcular a resistência elétrica, nós já sabemos que resistência, a letra que identifica é R. Então, pede-se para calcular a resistência elétrica. Para um condutor com uma DDP, DDP é diferente de potencial elétrico, ou seja, é a mesma coisa de tensão, que são 10 volts. Então, eu tenho resistência e tensão. Ó, perdão, gente, estou viajando. Olha, pede para calcular a resistência elétrica, foi nos dado uma diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica de 10 volts e uma corrente para uma corrente de 2 amperes. Então, 2 amperes é a corrente elétrica. Então, nós temos que calcular a resistência. Se fosse um circuitinho parecido com esse aqui, nós temos
10 volts, nós temos 2 amperes para calcular a resistência. Então, a fórmula da resistência é tensão sobre a corrente, tensão dividido pela corrente. Então, eu tenho tensão 10 volts, corrente 2 amperes. Então, para mim calcular essa resistência, a tensão aqui são 10. Isso aqui tá facinho, mamão com açúcar. A resistência vai ser 10 dividido por 2. Alguém chuta o resultado aí, por favor? Alguém fala o resultado, por favor? 5. Falou baixinho, hein? 5. Muito bem, vou até aumentar meu volume para ouvir melhor. 5, muito bem. 5 ohms, a resistência. Muito obrigada. Agora, a tensão nos terminais de um resistor de 100 ohms. Então, o resistor é 100. A tensão, vou aumentar aqui a fonte. A tensão nos terminais de um resistor de 100 ohms percorrido por uma corrente de 0,2 amperes. Qual que será essa tensão? Tensão, se nós viermos aqui e tampar a tensão, o que vai sobrar? Resistência vezes a corrente. Resistência vezes a corrente. Então, o cálculo da tensão é o mais simples, que é um produto, multiplicação. Então, o cálculo da tensão vai ser, tensão é igual a R vezes I, o R vale 100 e o I vale 0,2. Então, 0,2 vezes 100. Alguém fala? É multiplicação. 20 volts. Muito bem, parabéns. Muito bem. Ingrid, deixa eu ver, Ingrid e Alexandre, entenderam? Sim, por enquanto é tranquilo. Olha, sabe que vai piorar um pouquinho? Não, pode manter assim. Não, hein? mas não sou eu. Não sou eu. São os prefixos, que às vezes o número vem em decimal, igual esse aqui. Aí, na matemática, eu uso o prefixo para melhorar a apresentação do número, que multiplica pela potência de 10. Vocês aprenderam isso com Renato, potência de 10? Aprendemos. Mas então. se os cálculos forem todos assim, de eletricidade, de tensão, de resistência, tá ótimo, mas não vai ser, né? Assim, não vai ser muito complexo, mas vai ser assim, mais simples. Mas que vai piorar um pouquinho, vai porque vocês têm que ver o prefixo, a potência de 10. Às vezes a corrente não vem esse valor, vem um valor bem menor. E vem com prefixo para escrever um número, uma notação científica mais apresentável, né? E também eliminar essa quantidade de zeros. Então, utiliza os prefixos, né? Mas calma. Não é culpa minha.
Então, a gente começa a falar da potência elétrica, que é uma grandeza que vocês conhecem, está no nosso dia a dia. A potência elétrica é a grandeza que mede o quanto de energia que é gasto, ou quanto que trabalho é realizado por um período de tempo. Nós conhecemos a energia ao comprar eletrodomésticos, a gente olha a potência, quantos watts, né? As lâmpadas, a gente compra, queimou uma lâmpada, a gente anota a potência, quantos watts para comprar uma idêntica. Então, a potência é o quanto de energia, o quanto de trabalho é gasto por um período de tempo. Então, também pode se medir o quanto rápido a gente gasta realiza esse trabalho. Nós também conhecemos a potência elétrica nas contas de energia elétrica, que a gente compra energia elétrica da concessionária, que no nosso caso aqui é a CEMIG. A gente compra essa energia elétrica em forma de potência que é nos vendida em quilowatt-hora, né? Nos motores, o Alexandre aí sabe, os motores vêm a potência em CV, em cavalo vapor. Os carros, né? Já não é tanto de meu interesse, que eu não sou tão assim, mas os meninos sabem mais que os carros, os meninos ficam mais ligados em quantos cavalos, que é o desempenho do carro, é a potência do veículo. Então, a potência está relacionada a muitas coisas, né? O próprio chuveiro, o banhozinho quentinho, a gente olha a potência do chuveiro, né? Quanto maior a potência, mais vai esquentar esse chuveiro, né? Então, ela é uma grandeza que está relacionada muito no nosso dia a dia. Então, a potência, como eu disse, é o quanto se gasta de energia ou quanto se realiza o trabalho. Trabalho e energia, para nós, elas são a mesma coisa. E energia vem de força, de vitalidade. Então, energia em elétrica é joule. Então, quanto que eu gasto dessa energia por tempo? Esse tempo é medido em segundo. Joule por segundo, 1 joule por segundo é a mesma coisa que 1 watt. Watt é a potência elétrica. A potência elétrica consumida pelos nossos aparelhos, a letra que representa a potência elétrica é a letra P. A unidade, nós já falamos que a unidade é watt, em homenagem a James Watt, que descobriu a máquina a vapor. Foi uma grande revolução industrial com a máquina a vapor, que antes a força era realizada através da força animal e foi substituída das máquinas, dos motores, através dessa descoberta do James Watt. Para nós obtermos a potência, esse conceito de quanto de energia eu gasto por um período de tempo ou de quanto de trabalho eu realizo por tempo está diretamente relacionado com essas 3 grandezas que nós vimos aí atrás, que é a tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência elétrica. São 3 grandezas importantíssimas em eletricidade, que são fundamentais para a gente encontrar a potência elétrica consumida pelos nossos equipamentos, máquinas e motores. Então, a fórmula da potência que nós vamos usar é uma fórmula simples. Potência, representada pela letra P, é igual a tensão, representada pela letra V, vezes a corrente, representada pela letra I. Então, é um produto. Tensão vezes a corrente. Até aqui está tranquilo, né? Uma fórmula simples, um conceito simples de guardar. Então, nós falamos anteriormente do chuveiro, que está uma água quentinha, do ferro elétrico, da sanduicheira, da torradeira, do secador de cabelo, e falamos do efeito Joule, que transforma a energia elétrica em efeito calor, em aquecimento, efeito térmico. Então,
ao se ter uma tensão elétrica, que é fundamental aqui na potência, a tensão elétrica, nos terminais de algum resistor, vai se circular uma corrente, que é o movimento das cargas elétricas, por um determinado tempo. Esse efeito das cargas elétricas percorrendo o condutor, muitas vezes as cargas elétricas vão se chocar com os átomos presentes no condutor, que o próprio material condutor, quando circula a corrente, ele tem uma polaridade interna. Então, ao choque das cargas elétricas da corrente oriunda da tensão elétrica, vai ocorrer esse choque que vai ter esse efeito térmico, que é o calor. Então, quanto maior for o valor da corrente, esses choques vão ser em maior quantidade. Então, o efeito térmico vai ser maior. Então, o chuveiro elétrico, uma alta corrente, mais quente ele vai aquecer, o efeito térmico será maior. Então, alguns chuveiros mais potentes, eles têm 4, 5 temperaturas, porque ele tem alta corrente, você pode controlar os valores de temperatura. Quando eu controlo a temperatura em inverno ou verão, eu estou regulando a resistência do chuveiro. Quando é verão, ninguém quer saber de banho muito quente, que a gente sai pelando, não. A gente quer uma temperatura mais amena. Então, o que vai acontecer? A gente vai aumentar a resistência, porque a resistência limita a passagem da corrente. Então, com uma resistência muito grande, vou até voltar aqui para mostrar, aqui na fórmula da corrente, só para ficar claro isso, para a gente entender e para abrir nossos horizontes. Então, aqui, quando eu tenho a resistência maior, qualquer valor da tensão, eu dividir a tensão por um valor muito alto, o que eu vou ter de corrente é um valor pequeno. Então, se eu tenho um valor de 1 volt dividido por uma resistência muito grande, a corrente vai ser um valor pequenininho, que acontece no verão. A gente aumenta a resistência do chuveiro. Já no inverno, o que a gente faz? A gente quer uma corrente alta para aumentar o choque das cargas elétricas com o material condutor e aumentar esse efeito térmico. Então, a gente tem uma resistência bem pequenininha, a gente diminui a resistência no inverno. Vou diminuir a fonte para falar que ela está pequenininha. Mas aqui, eu ponho uma resistência menor e vou ter uma corrente no valor mais alto. Isso que é a grande diferença quando eu mudo a posição ali entre inverno e verão. Então, o efeito Joule é esse. Quanto mais as cargas elétricas se chocam, maior vai ser esse efeito térmico. A gente também consegue, com os outros aparelhos que a gente controla a temperatura, igual o ferro, a gente consegue controlar através disso, de aumentar ou diminuir a resistência. Se a gente, dependendo do tipo de tecido, se for o chuveiro ou o ferro esquenta demais, pode queimar, né? Débora, ia falar alguma coisa? Não, desculpa. Tá. Então, aqui tem um desenho, uma foto de uma lâmpada incandescente. Essa lâmpada ela foi retirada do mercado, algumas ainda tem no mercado, mas essa lâmpada
ela tinha uma resistência aqui na sua extremidade. Quando circulava a corrente por ela, esse efeito Joule dava esse efeito luminoso. E também era uma lâmpada que esquenta muito. Se fosse trocar com ela depois de energizada, você poderia queimar a mão, porque aquecia muito, né? Muito utilizada para, se tiver uma granja, né? Para aquecer as aves, né? Bem, a energia, a primeira vez que se falou em energia foi lá em 1807, pelo físico inglês Thomas Young. Energia e trabalho têm o mesmo significado. Também esse valor também pode ser um sinônimo de calor, de ser efeito térmico, tá? Mas para calcular, nós sabemos que potência é o quanto de energia é gasto por tempo. Para mim calcular essa energia, basta multiplicar a potência pelo tempo. Eu vou encontrar essa energia. O quanto que eu tenho de energia? É a potência vezes o tempo. Nós temos outras unidades importantes de potência igual disso, que é o quilowatt-hora, que é usado pelas concessionárias de energia, da qual nós compramos energia, né? Elas fornecem energia, mas é uma venda de energia elétrica. E essa venda ela é medida pelo medidor, né? Nós utilizávamos antes esse medidor aqui de ponteiros, né? Quilowatt-hora, que eram os ponteiros que mediam o consumo das residências, né? Que a maioria foram trocados por esse medidor elétrico digital ou medidor eletrônico para ter mais eficiência nessa medição. O quilowatt-hora é o quanto de potência por hora que é consumido, que é medido, que a concessionária mede, né? E nos cobra ao final da leitura, né? Ao final do mês ou início do mês. Aqui nessa conta da CEMIG aqui nós temos um consumo até bem alto, né? Que é 711 kWh. Deixa eu ver quanto que eu... E tem o valor do quilowatt-hora, o valor unitário. Nessa conta aqui, dessa pessoa aqui em Sete Lagoas, ele paga 84 centavos pelo quilowatt-hora. Deixa eu ver quanto que eu vou pagar aqui no final do mês. Sem contar com as tarifas de iluminação pública que vem cobrando, né, na conta de energia. Aproximadamente 59 centavos, 59 reais, quer dizer. Não, vai pagar mais, ele vai pagar R$ 597 reais. Eu vou te mostrar aqui o que eu fiz a conta. Deixa eu ver se aqui, ó. Eu peguei e multipliquei 711 vezes 0,84. Nem coloquei todas as casas decimais, não. Aí deu, na conta, 597,24. Foi isso mesmo. Que a pessoa paga é um exorbitante, né? Um valor bem exorbitante. Claro, assim, a gente não sabe, né, quais são os equipamentos que tem em casa, né? Às vezes tem até um vilão da conta de energia elétrica, além do chuveiro, da geladeira e máquina de lavar, quem tem... Como que chama? Esqueci o nome. Para esfriar o ar, como chama? Esqueci. Ar-condicionado? Ar-condicionado, isso.
ar-condicionado é um grande, também quem tem, né? É um grande vilão. Fora os que já são vilões há mais tempo, que é o chuveiro, a potência do chuveiro, né? Está diretamente relacionada ao que você vai pagar ao final do mês. Quanto maior a corrente, mais caro vai ser a conta de luz, né? Também os eletrodomésticos com alto valor de corrente também, a máquina, a geladeira quando ela é duas portas, freezer, né? São os grandes vilões aí da, da conta, né? Bem, eu vou falar um pouco. Eu tenho 3 minutos da aula. Estou pensando em sair com vocês. Se saírem comigo, a gente volta e termina a aula, que são 20h20 aqui no meu relógio. A gente termina a aula, mais um vídeo aqui. Vai ser mais curto, é claro, mas assim, a gente terminar a aula para a gente não cortar esse pedacinho da potência, para a gente terminar essa parte. Vamos sair e voltar, ok? Vamos sair, mas é para voltar, tá? Deixa eu ver quem escreveu aqui. Vou sair aqui com vocês e nós vamos voltar. Não some não, hein?